Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Nesse Chester News eu quero falar, né, abordar sobre a questão da possível guerra aqui na América do Sul entre a Venezuela e a ex-Guiana inglesa, né? Eu vou falar o que eu estudei esses dias e se essa se há uma probabilidade do Brasil, os riscos envolvidos para o Brasil, né, nessa questão. Bom, essa disputa entre a Venezuela e a Guiana já tem mais de 100 anos. Ela tem Acordo de Genebra, Acordo de 66. O que ficou resolvido? Que aquela região de Essequibo, que a Venezuela diz que é seu território e que era da ex-Guiana inglesa, ela, o acordo que a Corte Internacional de Justiça fez é que não era para ter uso de recursos naturais enquanto a área tivesse sido disputada. Eu não estou dando razão para o Maduro, mas eu vi um discurso do Maduro também, né? Ele é um ditador, mas ele não deixa de ter uma certa razão. Por quê? A área é disputada e não poderia ter extração de recursos naturais enquanto a disputa tivesse em aberto na área do direito internacional. E o que a Guiana fez? Ela descobriu grandes reservas de petróleo, de mais de 20 bilhões de dólares de barris de petróleo. A ExxonMobil dos Estados Unidos é, acharam muitos recursos, diamante, ouro. Enfim, não vou entrar no mérito. O que quer dizer que é o seguinte, o Maduro ele se sentiu traído, né, porque a área é uma área em disputa territorial e a Guiana passou a explorar recursos de uma área disputada. Aí o Maduro resolveu, né, ele tinha ido na Rússia e na China fazer vários acordos militares com a Rússia e China. A gente tem que lembrar que a política geopolítica interna tem a ver com a política internacional, porque a Rússia ela prometeu fazer uma guerra na América do Sul, caso ajudar tanto Cuba quanto a Venezuela, dar apoio militar, por causa que a OTAN, Estados Unidos e Europa estão dando apoio para a Ucrânia, perto da Rússia. A Rússia falou que talvez faria uma guerra também para desestabilizar o hemisfério ocidental aqui das Américas, para afetar os Estados Unidos. Bom, eu não estou dizendo que o Maduro está certo ou errado em fazer isso, mas a Guiana não está totalmente certa. E como todas as guerras, às vezes ambos os lados estão errados, né? Só que o que acontece? O vice-presidente da Guiana, ex-inglesa, já foi no Reino Unido e pediu apoio. O Reino Unido diz que vai apoiar. Existem bases militares americanas e inglesas nessa Guiana. E com certeza a Rússia e China não declarou, mas a Rússia e China com certeza vai apoiar a Venezuela nesse caso. O problema é que há bases militares também dos Estados Unidos na Colômbia. Então, a Colômbia é um antigo aliado dos Estados Unidos na região. Embora o governo atual seja de esquerda, tem bases militares na Colômbia também. Então, assim, o conflito ele pode se expandir. Há vários relatos de militares brasileiros que foram para Pacarama, cidade que fica no norte do Brasil, em fronteira com a Guiana, com a Venezuela. Vários batalhões aqui do sul, sudeste estão indo para lá. Vários equipamentos militares do Exército Brasileiro estão indo para lá. O presidente Lula ele está na Arábia Saudita atualmente, né, no dia de hoje, e ele está se preparando para a COP28, que é a Conferência do Clima em Dubai, os Emirados Árabes Unidos. Bom, o que eu acho disso tudo? É perigoso estourar uma guerra na região, porque está estourando guerras no mundo inteiro. Israel-Hamas, a Ucrânia com Rússia. A Coreia do Norte acabou de sair de um tratado antigo que tinha com a Coreia do Sul. Então pode estourar a qualquer momento também a Coreia do Sul com a do Norte. Tem uma tensão muito grande em Taiwan, porque vai ter eleições de Taiwan. A vice-presidente de Taiwan foi escolhida uma diplomata americana. Então, assim, a China já falou que se forçar a independência de Taiwan, a China vai resolver a questão pela força militar. Vários navios, aviões militares da China sobrevoam a região o tempo todo. Teve um incidente com um navio australiano que foi ali naquela região no Estreito de Taiwan também. Então, assim, nessa pós-pandemia, parece que a ordem internacional está ruindo. Por quê? A ONU parece que não consegue mais estancar os conflitos ao redor do mundo. Está tendo uma desglobalização, vamos dizer assim.
e uma decadência do multilateralismo. É muito perigosa a situação atual. O Brasil não disse nada, que tá levando tropas para a região, está reforçando a fronteira norte, né, com a Venezuela e com a Guiana, mas inclusive a Guiana foi a Washington também, o vice-presidente da Guiana, e aí Washington já disse que vai apoiar a Guiana se a Venezuela invadir. A Guiana tem bases militares americanas. O problema disso, o que que é? O conflito se alastrar pela região amazônica inteira, né? As ditaduras, como eu falei naquele vídeo anterior das ditaduras versus democracias, as ditaduras elas causam instabilidade militar. Para se legitimar e distrair os problemas internos, muitas ditaduras se envolvem em guerras, né, para criar um inimigo externo, para tentar unir a população. Eu acho que é o que o Maduro está tentando fazer. A gente não sabe que lado que o Brasil vai tomar. Eu acho que as Forças Armadas tendem a apoiar os Estados Unidos e a OTAN e Reino Unido. Só que o nosso governo, com o presidente Lula, ele deve estar mais inclinado a apoiar a Rússia e China e a Venezuela contra os Estados Unidos e a OTAN, né? A gente tem que saber o que pode acontecer. O Brasil ele pode tentar ser neutro no conflito, mas ele pode ser atacado, porque a gente com certeza vai deslocar navios para a região, né? Navios da Marinha Brasileira. E em guerra é imprevisível. Ali no meio dos combates entre a Venezuela e a Guiana, pode ter tropas americanas invadindo o território do Brasil e a Venezuela também. Então, guerra é imprevisível, igual está acontecendo em Israel com Hamas. O conflito está quase transbordando para o Irã, para a Síria, para o Hezbollah. Então, assim, quando um conflito estoura, é muito imprevisível. Inclusive no conflito agora de Israel-Hamas, que é a busca a pausa para a soltura dos reféns, né? Houve conflitos ali, militantes do Hamas e soldados israelenses entraram em conflito dentro do acordo de paz. Então, assim, às vezes as tropas, elas entram em conflito mesmo sem ordem direta do comando. Então, por exemplo, às vezes os militares brasileiros lá na fronteira, às vezes invadem o espaço aéreo e eles atacam mesmo sem ordens do comando. Então, quem jogou Generals, um jogo antigo de estratégia de 2005, que chama Command and Conquer Generals, às vezes você colocava as tropas perto uma da outra, mesmo o general não dando a ordem, as tropas começam a se bicar lá. Então, há esse risco do Brasil se envolver sem ter necessariamente o Congresso brasileiro declarar guerra ou o presidente Lula declarar apoio para um lado ou para o outro. O conflito ele pode se alastrar. Às vezes brasileiros morrem, a população reage, fala, como assim? Morreu soldados brasileiros na fronteira, quem atacou foi os Estados Unidos ou Venezuela. Então a gente pode ser arrastado para o conflito, infelizmente, caso ele ocorra. E a gente tem problemas de poucos equipamentos militares. Nós temos tropas, uma das melhores, mais treinadas e disciplinadas do mundo, mas na parte de equipamentos militares o Brasil deixa a desejar. Temos poucos navios de guerra, poucos tanques de guerra, temos poucos submarinos. A gente tem um pouco de tudo, Brasil, mas muito pouco. Os caças Gripen estavam chegaram 4, acho só. Então, assim, para defender o Brasil, inclusive a Suécia, que era neutra, né, ela entrou na OTAN. Então, se o Brasil ficar do lado da Rússia e China, a gente pode ter um problema de receber os novos caças, caso realmente haja uma guerra aqui. Então, às vezes, questão do nosso submarino tem acordo com a França, que também é da OTAN. Então, se o Brasil se alinhar à Rússia e China, a gente talvez só consiga receber equipamentos militares fora da OTAN mesmo. A gente talvez, por questões dos Estados Unidos e a OTAN barrar a questão de envio de armas para o Brasil, a gente acaba caindo do lado dos BRICS e da Rússia e China, e pela inclinação ideológica, né, do atual presidente Lula, é mais provável que a gente caia ali do lado, embora nossas Forças Armadas, pelo que eu sinto, preferiria ser aliado do Reino Unido e dos Estados Unidos, né? Porque os militares brasileiros sabem do poder americano,
sabem da proximidade que os Estados Unidos têm com o Brasil, e os militares brasileiros sempre evitaram um confronto direto com os americanos, porque sabem a força militar que os Estados Unidos têm, apesar de muitos falarem que eles estão em decadência. A grande verdade é que os Estados Unidos ainda é uma potência militar maior do mundo, e o Brasil é muito próximo do. Para se ter uma ideia, o norte do Brasil fica mais perto do Canadá do que o sul do Brasil. Então, assim, se tiver uma guerra no norte do Brasil, os Estados Unidos é muito perto dali. Então, assim, falar que é anti-americano é uma coisa. Agora, se estourar uma guerra e o Brasil ficar do lado oposto dos americanos, é uma coisa complicada para a gente. A Rússia e a China teriam que dar um apoio muito forte para o Brasil e para a Venezuela, caso a nossa diplomacia desbande para esse eixo, né, da Rússia, Venezuela, Irã, BRICS. Eu acho que se a gente ficar do lado dos Estados Unidos, mesmo assim a gente vai ter dificuldade em receber os armamentos que já estavam contratados, os novos caças Gripen, que são da Suécia e da OTAN. Então a gente vai depender do submarino e dos caças, são armas muito relevantes numa guerra. A gente vai depender da França e da Suécia, que são da OTAN. Então, assim, é lamentável ter uma guerra na América do Sul, né? O Brasil, ele é um país pacífico, preza pela paz, só que o mundo está tendo conflitos aí, estão pipocando conflitos no mundo inteiro, e o Maduro pode destabilizar. O problema é que a região amazônica vale 20 trilhões de dólares, muitas potências têm ali uma sede pela Amazônia, das riquezas da Amazônia. Eles falam muito em meio ambiente, mas na verdade a sanha que a Europa e os Estados Unidos têm pela África e pela América Latina são por recursos naturais. A Amazônia tem muitos recursos naturais inexplorados, então se estourar uma guerra na América do Sul, a chance, na minha opinião, maior, infelizmente, é que o conflito se alastre por toda a Amazônia, porque isso, na minha opinião, já é uma estratégia das grandes potências. E aí o Brasil vai ter que escolher entre os quatro grandes, né? Estados Unidos, União Europeia, Rússia e China. O Brasil vai ficar no meio dessa encruzilhada aí. Eu acho que o Mauro Vieira, né, o nosso chanceler, ele tentou fazer o Maduro desistir, mas ao que tudo indica, pelo que eu estou percebendo, o Maduro ele está com a cabeça feita de que ele vai invadir a Guiana mesmo. Ele não quer saber de apelo do Brasil, apelo internacional. Ele está irritado com essa situação da Guiana ter explorado petróleo e uma empresa americana, ExxonMobil, num terreno, numa área que estava em disputa internacional. Então, assim, a Guiana não está certa em fazer isso também, e nem o Maduro está certo em invadir a Guiana. A minha opinião é essa. Eu não quero entrar no mérito. Guerra, para alguns, é sempre injusta, para outros, guerra, elas são justas. O fato é que está estourando guerras em várias regiões do mundo, e a América do Sul não está livre de guerras. Embora o brasileiro não esteja acostumado com guerras, elas podem acontecer a revelia do que a gente deseja ou prefere, né? O brasileiro ele é um povo pacífico, mas as nossas forças armadas é muito disciplinado, principalmente os soldados brasileiros são muito bem treinados e disciplinados. O nosso problema é a falta de equipamento mesmo. Se a Rússia e China enviar vários equipamentos para a gente, aí eu acho que a gente consegue segurar a barra. Ou se o Brasil adotar o lado da neutralidade, ou se o Brasil adotar o lado da OTAN. Só que com nossos equipamentos só é difícil. E uma coisa boa é que a gente tem umas reservas internacionais, se eu não me engano, 300 bilhões de dólares. É o que eu sempre dizia na época, nos grupos que eu fazia parte do Facebook de economia, que é bom ter reservas internacionais altas, porque em caso de guerra, essas reservas que servem para proteção cambial do país pode ser usado em emergências como catástrofe, pandemia ou guerra para comprar equipamentos militares. Então a gente tem 300 bilhões de dólares em reservas que numa emergência pode se transformar em equipamentos militares aí caso o Brasil tenha que enfrentar uma guerra. Então é um reforço, graças a Deus, que o Brasil tem de ter feito essas reservas. Eu acho que elas deviam ser maiores. Alguns economistas famosos dizem que elas são muito altas, eu discordo, porque a China tem 2 trilhões de reserva,
a Índia 500 bilhões de dólares e a Rússia 500 bilhões de dólares. Eu acho que pelo tamanho do Brasil a gente tinha que ter uma reserva de mais ou menos 500 bilhões de dólares também, igual a Índia e a Rússia, pela importância estratégica que o Brasil tem. Se eu não me engano, o Brasil está na oitava maior economia do mundo. Nós temos 200 milhões mais de 200 milhões de habitantes e um território muito grande. Então, eu acho que as reservas internacionais elas têm um objetivo estratégico que é maior do que a economia. Ela pode ser usada para fins militares também. Vamos torcer para que não haja guerra, mas o plebiscito do Maduro vai ser agora em dezembro. Todo mundo sabe lá que lá não existe democracia de verdade. Ele com certeza vai fazer um reverendo que o sim para invadir a Guiana vai ganhar. O Brasil sabe disso, nossas Forças Armadas já estão mandando, reforçando a nossa fronteira norte do Brasil. E é isso, tomara que não aconteça nada, tomara que o conflito não se expanda, mas infelizmente, se houver essa invasão da Guiana, eu acho que os Estados Unidos vai entrar, a OTAN vai entrar, porque se os Estados Unidos entrar e o Reino Unido entrar, ambos são da OTAN, eles já falaram que vão apoiar a Guiana. Rússia e China não falaram nada, mas o Maduro tem acordo com a Rússia e China, então uma guerra aqui na América do Sul vai envolver os quatro grandes aí com certeza, que é Estados Unidos, União Europeia da OTAN e Rússia e China. E o Brasil pode ser levado ao conflito querendo ou não, mesmo optando pela neutralidade. E é isso, um abraço a todos e bem-vindos ao canal Chester News.